Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando a nossa aula sobre a apresentação do Islã, uma das graças que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, uma das graças que Deus concedeu aos muçulmanos. O objetivo da nossa existência. Responder à pergunta mais substancial de nossa existência não é uma tarefa fácil. Ou seja, é a pergunta mais difícil para pessoas comuns ou até para aqueles que são pensadores. Por que Deus nos criou? Por que fomos criados? Essa pergunta, como vem aqui citado, nem os pensadores, nem pessoas comuns conseguem ter uma resposta exata. Então, por que existimos? Qual é o objetivo da nossa existência? Essa é a pergunta. O Alcorão definiu com toda a clareza e precisão a causa e o objetivo da existência do ser humano nesta vida. Quando disse Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo, não criei os gênios e os humanos senão para que me adorem. Esta passagem do Alcorão está no Surat Al-Dhariyat, capítulo 51, versículo 56. Então, o Alcorão já definiu aquilo que os pensadores não conseguem responder, aquilo que pessoas comuns também têm dificuldades, não sabem, não têm noção de responder. Então aqui o Alcorão com toda a clareza já define que Deus não criou os gênios, os seres humanos, senão para adorar a Ele. Quer dizer, a adoração é a causa de nossa existência na Terra e tudo mais são meios, caminhos e complementos da vida. Assim, é o Islã. O Islã define que a nossa existência aqui na Terra, estamos de passagem, mas durante essa passagem temos a missão, que é a adoração a Deus. Essa adoração a Deus que nos levará a Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, nos levará ao paraíso. É um lugar de teste. Esta terra, a gente nasce ou cresce, então, até na fase adulta, adoramos a Allah, cumprimos com as orações, a gente cumpre com o jejum, tira a caridade, outros fazem a peregrinação. Tudo isso para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo isso constitui o que? A adoração. Devemos também saber que a adoração não se limita apenas a essas orações, o jejum, a caridade e ir fazer a peregrinação. O muçulmano, ele pode transformar tudo o que faz no dia a dia como um ato de adoração. Basta colocar o quê? A intenção. A boa intenção de que faço isso para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, por exemplo, o se alimentar. O se alimentar todos fazem, mas se você se alimenta, ou no momento de se alimentar, aquele momento que você vai se alimentar, por exemplo, menciona o nome de Allah, e depois você sabe que vou me alimentar aqui para que eu tenha energias para eu cumprir com as orações. Então, o se alimentar é um ato de adoração. Quando você sai de casa e diz, vou trabalhar. Para que trabalhar? Para eu conseguir algo para sustentar a minha família. Então, nesse ato que você sai para ir trabalhar, você está em um ato de adoração. Porque sua intenção é o quê? Ter o seu ganho e sustentar a sua família. Sustentar a si e também sustentar a sua própria família. Então, é um ato de adoração também, como falamos, tudo o que a gente faz no dia a dia, basta a gente colocarmos a intenção de que faço isso para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos dar aqui um pequeno exemplo. Por exemplo, o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, ele diz, quando você, por exemplo, coloca o quê? A comida na boca da sua esposa, aquilo é uma caridade, ou seja, é um ato de adoração. Pegar, se é uma fruta, se é um suco, uma colher de comida, colocar na boca da sua esposa, é um ato de é uma caridade. Então, é a adoração. Você está fazendo algo que é comum, que muitos pode ser que fazem, mas não sabem ou não têm essa intenção. Então, o muçulmano, quando faz isso,
já está a ganhar o quê? A recompensa diante de Allah por saber apenas que não, isso aqui é uma caridade. Tem uma outra citação do profeta Muhammad também que diz: sorrir diante do seu irmão é uma caridade. Então é algo que no dia a dia a gente faz ou pode fazer. Até alguns muçulmanos podem não fazer. Mas o muçulmano, no momento que ele já intenciona que viu o seu irmão está chegando assim, já abre aquele sorriso, intencionando de que isso é sunnah, isso é uma tradição do profeta, está ganhando o quê? Está ganhando a recompensa por ser caridade. Algo também que é comum, que todas as pessoas, aliás, algumas pessoas fazem, e para o muçulmano também pode constituir ato de adoração. Remover um obstáculo no caminho, na rua. Você viu que algo incomoda as pessoas, ou seja, são garrafas quebradas, ou é um pedaço de árvore que atravessou a rua. Então, ao tirar ou um lixo, ao remover aquele lixo, você está fazendo o quê? Aquilo é um ato de adoração, porque é uma caridade. Aquilo é caridade, conforme o dito do profeta Muhammad. Então, por isso falei que quando se fala de adoração, não é apenas no momento que a gente se purifica, no momento que a gente entra na mesquita, ou no momento que chega o mês de Ramadã para a gente fazer o jejum. Não. Então, no dia a dia. Por exemplo, quando você diz, não, tenho que dormir cedo. Vou dormir cedo porque tenho que acordar na oração da alvorada. Então, aqui, esse dormir é um ato de adoração, porque já intencionou de que quer dormir cedo porque tem que acordar para orar. Então, por isso falei que a vida do muçulmano ele pode transformar toda em adoração, não apenas quando está em mesquitas. Então, nesse versículo, podemos colocar esse versículo que a gente acabou de recitar, que diz, não criei os gênios e os humanos senão para me adorar. Então, não é apenas a adoração que a gente vê nas mesquitas, mas a sua vida inteira transformar o que em um ato de adoração. Entretanto, a adoração segundo o entendimento do Islã não significa uma vida monástica, nem o abandono da vida e seus prazeres, senão que reúne tudo junto. Oração, jejum, caridade, todos os atos do ser humano, suas obras, seus ditos, suas invenções, suas relações, inclusive jogos e prazeres, os quais são acompanhados de uma boa intenção e objetivo nobre. Esses exemplos que a gente acabou de dar. Então, aquela vida do dia a dia, até diversão, aqui cita-se até a diversão em si, você pode transformar o que em ato de adoração. Você leva, por exemplo, sai, é um final de semana, vou levar o meu filho, a minha família para um parque. Começam ali, vamos correr, vamos brincar disso, vamos fazer uma corridinha. Tudo isso constitui uma caridade, é um ato de adoração. Está ali com a sua família, está querendo que a sua família fique bem, fique feliz. Então leva nesses lugares. Então constitui ato de adoração. Então não se refere apenas o quê? Os atos que acontecem dentro das mesquitas, ou apenas a caridade, ou apenas ir a Meca fazer a peregrinação. Não. O dia a dia, aquilo que a gente faz no dia a dia, podemos transformar o quê? Em adoração. Basta termos que a boa intenção. Essa boa intenção é o quê? Aquilo que agrada a Allah. A boa intenção aqui é fazer algo pela causa de Allah. Fazer algo que agrada a Allah. Então, sempre colocar Allah em primeiro lugar. Colocar, não, estou fazendo isso pela causa de Deus. Eu quero, pela causa de Deus, quero colocar a minha família que esteja bem. Quero sustentar a minha família. Vou trabalhar para sustentar a minha família. Então, isso constitui caridade, então constitui aí ato de adoração, não apenas em mesquitas ou ir peregrinar e tal. Por isso o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse, inclusive na vossa relação sexual há caridade. Isto significa que há uma recompensa da qual desfruta o muçulmano, inclusive quando aproveita a presença de seu cônjuge. Então, aqui o profeta Muhammad ainda fala que a relação sexual que acontece entre o casal constitui uma caridade. Ou seja, se é uma caridade, então há recompensa nisso. Há recompensa diante de Allah.
Até alguns companheiros do profeta sobre esse assunto perguntaram, mas até isso há uma recompensa, ou seja, até a relação íntima entre os casados, há recompensa. Aí o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, respondeu perguntando. Ele respondeu da seguinte maneira: e o que você acha, ou o que vocês acham, se fizesse de forma ilícita? Se fizesse o mesmo ato, a relação sexual fosse de forma ilícita, ou seja, se fosse pessoas que não são casadas, o que eles ganham? É o pecado. Se fosse de forma ilícita, ou seja, se fosse um adultério, se fosse uma fornicação, não estariam cometendo algum pecado ao fazer relação sexual sem um casamento, ou seja, não há um casamento, um adultério ou fornicação. Não estariam pecando por causa disso, de acordo com o Islã. Então, se eles cometem pecado nesse ato, quando é ilegal, ou seja, não são casados, então, quando são casados, há recompensa. Por isso aqui o profeta diz que é uma caridade. É caridade, há recompensa. Porque estão fazendo de forma lícita e também é para satisfazer um ao outro. E a causa disso é que a adoração se transforma, apesar de ser o objetivo da vida, numa realidade da vida. A realidade da vida é essa também que comentamos aí, dando vários exemplos, ou seja, o dia a dia da pessoa ou do muçulmano. Então, precisa transformar em adoração apenas com a intenção. Tudo isso que a gente está exemplificando, só colocando a intenção. Qual é a intenção? Agradar a Allah. Não fazer apenas para agradar as pessoas, não fazer apenas para satisfazer a sua necessidade. Então, a intenção aqui deve ser o quê? Para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, agradar a Deus. E por isso o muçulmano tem diferentes formas de adoração, tal como o dito no Alcorão. Por certo que minha oração, minhas oferendas, minha vida e minha morte pertencem a Allah, Senhor do Universo. Então aqui coloca uma das evidências que diz que toda a vida, toda a realidade do ser humano pode se transformar em adoração, um ato de adoração. Então, quanto às orações, as oferendas, o sacrifício que as pessoas fazem, ou seja, abatem pela causa de Allah, abatem seus animais pela causa de Allah, no caso são as oferendas, a minha vida, a vida e a minha morte, ou seja, a nossa vida, a morte também, tudo isso pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor do Universo. Por isso, ao muçulmano, com essa dádiva do Islã, não pode achar que tudo é difícil, tudo é regrado. A oração, por exemplo, você está no seu escritório, chegou a hora da oração, você cumpre com a sua oração. Se dá para fazer na mesquita, também pode ir na mesquita. Se está em casa, faça também ali na mesquita. Saiu dali, vou fazer algumas comprinhas ali para a minha família. Tem que saber, intencione, coloque ali a intenção. Eu vou fazer essas compras para sustentar a minha família. Vou comprar essa melhor roupa para que eles vistam quando um dia forem na mesquita. Então aqui é uma compra comum ou que todos fazem, mas essa é a sua intenção. Vou escolher essa melhor para eles vestirem quando vão à mesquita ou quando vão rezar. Então, esse ato, esse trânsito, onde você está saindo até ir ali, essa roupa, tudo isso já vai constituir o quê? Um ato de caridade, um ato de adoração. Está ganhando recompensa só pela intenção. O que muda é apenas a intenção. Até ontem falamos aqui um dos ditos do profeta Muhammad, que diz as ações são recompensadas de acordo com as intenções. Então, aquilo que você intenciona quando vou trabalhar porque vou ganhar algo para sustentar a minha família. Então, aqui se tornou uma caridade e um tipo de adoração. Por quê? A sua intenção que você colocou. Vou comprar essa roupa para que eles vistam na mesquita. Então, você ali colocou uma das intenções, eles vestirem na mesquita. É a melhor roupa para vestir na mesquita. Então, você está ganhando uma recompensa. Assim como esse exemplo que a gente falou de
remover um obstáculo ou algo que incomoda as pessoas na rua, na estrada, o sorrir diante de alguém, tudo isso vai constituir uma adoração, basta a intenção, ou seja, a intenção de que não, isso aqui faço para agradar a Allah, agradar a Deus. Isso faço porque é a tradição do profeta Muhammad. Então o profeta Muhammad fez, então vou fazer. Se o profeta falou que isso é caridade, então vou fazendo para eu ganhar essa recompensa de que isso é caridade diante de Allah. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين